Olá, pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos. Enquanto aguardamos o professor Antônio Sérgio conectar aqui. Professor Antônio Sérgio, muito boa noite. Boa noite, Rafael, tudo bem? É um prazer Tudo estar com você. ótimo. A honra é minha, professor. A alegria, Agora a eu só honra tenho que é fazer um minha. curso para aprender a fixar o título e a começar essa live. Oh, coisa difícil. Muito bom, uma alegria revê-lo, uma alegria reencontrá-lo e falar de um tema tão importante, tão relevante para que os nossos alunos, para que os nossos amigos e colegas e operadores do direito possam ter a dimensão das alterações derivadas do pacote anticrime. Sim, com certeza. Professor, só vamos aguardar mais um pouquinho o pessoal entrar. Eu vou fixar o meu telefone e eu quero aprender a fixar o assunto, que é sempre uma dificuldade quando eu hospedo a live. Eu simplesmente não consigo. Eu tenho um fixador aqui, que ele é interessante, ele deixa no ponto. Ah, mas... Enfim, eu vou tentar descobrir ao longo da nossa live. Não tem problema. Enquanto o pessoal entra aqui, renovamos o boa noite a todos, sobretudo ao nosso colega, promotor Amorim, do Rio Grande do Sul, tal qual o professor Antônio Sérgio, um expoente no Tribunal do Júri. Vemos a presença agora do Rafael Kloss, da editora JH Mizuno, que nos dá todo o apoio. É uma alegria imensa, Amorim, grande amigo, referência no Tribunal do Júri. Sim. Rafael, nosso editor. Sim, o Pessoa... Rafael Kloss. Exatamente. O nosso colega René, o organizador da coleção Resumo de Direito, na qual o professor Antônio Sérgio é responsável pelo volume 3, Resumo de Direito Processual Penal, uma excelente obra. Uma alegria. Essa coleção é uma alegria imensa. Marcele Faria, nossa presidente da Confraria do Júri. Dama de Ferro do Júri. Dama de Ferro do Júri. Gente, eu vou abrir mão. Eu peço desculpas aos colegas, mas eu não sei fixar o assunto da nossa live de hoje, que vai tratar de pacote anticrime na legislação processual penal. Ao longo da live, eu vou repetindo o assunto para os colegas que entrarem, não tem problemas. Professor Antônio Sérgio, podemos começar? Estou à sua disposição, Rafael. Excelente. Então, cordial boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos a mais uma live que a editora JH Mizuno promove. Hoje conversaremos sobre o pacote anticrime e alterações na legislação processual penal. Não todas, algumas, é claro. E quem vai assumir hoje aqui a nossa tarefa é o meu professor, o professor de todo mundo, Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, que vos fala aqui. O professor Antônio Sérgio, eu passo rapidamente o currículo, que é extenso, e vou resumir. Professor, peço desculpas para aproveitarmos o tempo. É promotor de justiça do Ministério Público do Mato Grosso, é professor de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso, é doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e é autor do volume 3 da coleção de resumos, organizada pelo professor René, que é o resumo correspondente a processo penal. Professor Antônio Sérgio, muito boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, Rafael. É uma alegria muito grande dialogar com um colega do seu gabarito, do seu quilate. O Rafael, com os colegas que estão na live, é promotor de justiça no estado de Sergipe, é coordenador disciplinar da Corregedoria Nacional do Ministério Público, do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, é mestre em Direito pela UniCeub, produziu uma obra excepcional a respeito
da execução provisória da pena no júri, uma obra excepcional que eu tenho aqui. É derivada, esta obra, da sua dissertação de mestrado, que eu tive a honra de participar como avaliador externo. É doutorando em Direito pela Universidade Federal da Bahia. E eu gostaria, Rafael, em primeiro lugar, de agradecer ao AJH Mizuno, que acreditou e investiu no projeto desta obra, na pessoa do Rafael Kloss, que é o nosso editor. Agradecer ao René do O Souza, que foi o organizador, por ter confiado em todos os que foram escolhidos para a elaboração das obras e dos livros. É uma obra excelente, não é porque nós somos autores, mas é uma obra de qualidade, ela é uma obra consistente, ela é uma obra completa. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial à Ana Carolina Dal Ponte Aidar, que é a coautora deste livro, desta obra, que escreveu esta obra comigo, como coautora. Produzimos esse livro, enfim. Então, Rafael, é uma alegria muito grande. Nós estamos diante de um panorama de alterações importantes. Eu reputo pelo menos 10 mudanças, pelo menos 10 alterações no Código de Processo Penal. E eu gostaria de dizer que a Marcele, que está na live, uma colega excepcional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ela defenderá no próximo dia 15 de julho uma dissertação, que eu tenho o orgulho e a alegria de ser orientador, e ela trabalha exatamente um dos pontos que foi positivado com o advento da Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. Ela trabalha o sistema acusatório, ou melhor, trabalha o acordo de não persecução penal como um instrumento de reafirmação do sistema acusatório. Eu tenho aqui a sua dissertação, vai ser objeto de avaliação. Então, ela trabalha acordo de não persecução penal como instrumento de política criminal e de reafirmação do sistema acusatório. Ela disseca de forma científica, buscando a origem do Instituto, buscando os pormenores e detalhes do Instituto. Então, a academia se mobiliza em torno da reforma e é importante que os alunos, os estudantes, quem está direcionado para os concursos públicos, fique atento e acompanhe detalhadamente todas as alterações provenientes deste pacote anticrime, Rafael. Ok, professor. E já vão os cumprimentos para a colega Marcele, que é uma excelente colega com uma expressão nacional no Tribunal do Júri, seguindo a escola do MP de Mato Grosso, que só tem nome bom nessa área, confessemos. Mas, professor Antônio Sérgio, eu também tenho um agradecimento especial e nesta live é apenas para o senhor, por compartilhar conosco seus conhecimentos, sobretudo na área de processo penal, por ter sido meu examinador externo na minha banca de mestrado, pelas contribuições dadas ao longo do meu mestrado por o meu trabalho. Fica esse registro do agradecimento. E antes de iniciar a live, professor, eu vou me permitir fazer a propaganda muito breve do teu livro. O volume 3, pessoal, de processo penal, é um volume excelente, com uma densidade muito adequada para uma leitura objetiva, tanto para concurso público, quanto para uma atuação na justiça penal. É excelente. Os livros os resumos da JH Mizuno têm um trabalho gráfico excelente, uma diagramação bonita, e são livros extremamente atualizados. São livros de 2020, muito novos, com muita informação recente, atual, que é o que importa para o estudante, seja ele já graduado, já bacharel, profissional ou não. Feito esse registro, então, que é uma das obras atualizadíssimas, e fica a dica aqui, professor. Os alunos devem ir ao site da JH Mizuno, baixar a amostra grátis do teu livro, comparar o teu livro, o índice dele, com o índice dos outros livros da mesma categoria. E aí vão chegar à conclusão, tal qual eu cheguei, e todos que leem o livro, que é uma das obras mais completas que existem hoje no mercado editorial
nessa linhagem de resumos. Pois bem, professor, então vamos seguir. A live de hoje vai tratar do pacote anticrime e algumas alterações feitas na legislação processual penal. Nós dividiremos a live em 6 ou 7 assuntos, dependendo do tempo, do rendimento. E vamos começar de imediato já com a abordagem sobre o estelionato e a recente alteração do pacote anticrime que tornou a ação penal pública condicionada nesse crime, professor. Então, aqui eu vou tomar a liberdade de fazer a explicaçãozinha rápida, e na sequência eu dou a palavra ao senhor. Então, parágrafo 5º do artigo 171 disse lá que, no caso do estelionato, somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for a administração pública, ou criança e adolescente, ou pessoa com deficiência mental, ou maior de 70 anos. Nessas 4 exceções, a ação penal continua sendo pública incondicionada. Por quê? Por que essa diferença, professor? E aqui nós tratamos um pouquinho de criminologia. O que isso significa? Essas 4 exceções caracterizam sujeitos que são considerados vulneráveis do ponto de vista social. Em relação ao Estado, na verdade, ele não tem um representante nato por si só, razão pela qual a ação penal, nesses casos, é pública incondicionada, ou seja, não depende da representação. Não nos esqueçamos, a representação é uma condição de procedibilidade, ou uma condição especial da ação penal. Agora, em relação à vítima que não se enquadra nestas exceções, a ação penal, e essa é a alteração do pacote anticrime, passa a ser pública condicionada, ou seja, no prazo decadencial, a vítima deve, se quiser ver a ação instaurada, levar a sua notícia, a sua reclamação, entre aspas, para o conhecimento de qualquer autoridade, seja o próprio juiz, seja a polícia, seja o Ministério Público. E não nos esqueçamos daquela regrinha básica, a representação não é revestida por formalidade, ou seja, qualquer manifestação de vontade da vítima, no sentido de ver o autor do fato, o sujeito ativo processado, é suficiente e equivale a uma representação formal. Então, por que trouxemos este assunto? Inclusive para complementar o excelente livro do professor Antônio Sérgio, e porque foi objeto de um recentíssimo julgado do STJ, que já circulou nas redes sociais e convém ser conhecido por todos nós. Refiro-me aqui ao habeas corpus 573093, Santa Catarina. Ali se ratificou e a posição que deve vingar, no sentido de que no estelionato, embora hoje a ação seja penal pública condicionada, como é que ficam os processos que já haviam iniciado, em que a denúncia já tinha sido recebida, continuam válidos. O recebimento da denúncia, professor Antônio Sérgio, equivale a um ato jurídico perfeito, que encontra assento, respaldo na Constituição Federal, no artigo 5º. Naturalmente, então, eu não posso desconstituir esse ato jurídico perfeito, terminado, e submetê-lo a uma nova representação. Qual foi a tese que sagrou-se vitoriosa por enquanto no STJ? Se a ação penal não foi ainda recebida, o que acontece? Deve-se intimar a vítima para que ofereça a representação. Se a denúncia já foi recebida, não é mais o caso. Agora, professora, era a minha preocupação de quando eu era estudante. Na prática, isso haverá muita diferença? Não. Porque, na maior parte dos casos envolvendo estelionato, a vítima procura as autoridades para reclamar. Então, a representação já existe nos autos. Na prática, é raro, melhor dizendo, o processo penal no qual não existe a representação por parte da vítima, o reclamo dela informal em relação ao crime que vitimou essa própria vítima, por assim dizer. Desculpa o pleonasmo. Mas,
Então, professor, esse é o primeiro ponto, só para levar para os nossos colegas, para os nossos amigos do conhecimento. E eu sugiro agora, passando a bola para o senhor, juiz das garantias. Artigo 3º-A e seguintes. Nos dá uma aula aí, professor. Pois é, meu amigo Rafael. Na verdade, o juiz das garantias ele é deveras polêmico. É um assunto palpitante, é um assunto extremamente complexo, é uma proposta legislativa que foi aprovada no parlamento, foi sancionada pelo presidente da República, e o texto legal ele conceitua o juiz das garantias como aquele responsável pelo controle da legalidade, da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. Na prática, o juiz das garantias ele traz a seguinte consequência, de forma muito objetiva. O juiz, a autoridade judicial que conduz a investigação criminal, ele seria ou estaria contaminado por esta análise preliminar e não poderá proferir a sentença. Então, essa questão ela é muito interessante. Nós temos vários argumentos favoráveis e contrários. O Instituto é objeto de uma discussão muito intensa. E no livro, nós temos um capítulo que nós abordamos minuciosamente, detalhadamente, o juiz das garantias. Os defensores do denominado juiz das garantias, eles sustentam de que esta instituição do processo penal ela seria um instrumento de assegurar o sistema acusatório. O sistema acusatório é aquele sistema no qual nós temos uma divisão de tarefas. Nós rompemos com o absolutismo, no qual nós tínhamos a concentração daquele processo ou daquele sistema inquisitivo, no qual a mesma autoridade investigava, oferecia a denúncia e julgava. Então, nós tivemos o quê? A diluição do poder. Então, o sistema acusatório ele tem exatamente essa característica. Nós temos o Estado juiz, o Estado julgador, o Estado que tem o poder de iniciativa. E nós temos a defesa. Então, isso é fundamental. Então, para os defensores, seria um instrumento para assegurar o denominado sistema acusatório. Segundo ponto que nós tratamos na obra, o magistrado que conduzir a ação penal estaria isento para esses que defendem o juiz das garantias de uma contaminação dos ocasionais ou dos eventuais ranços advindos da sede inquisitorial, da investigação. Terceiro ponto, geraria uma especialização do referido juízo, o qual seria dotado de maior celeridade na elucidação dos fatos que lhe competem. Por outro lado, há vários argumentos contrários ao Instituto. E nós colocaremos aqui, e é importante nós salientarmos a quem nos ouve, que o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, concedeu uma liminar suspendendo os efeitos advindos do juiz de garantias. Mas quais são os argumentos contrários à implantação do Instituto? Primeiro, a ausência do juiz prolator da sentença em sede de inquérito policial ou em sede de procedimento investigatório criminal, ou seja, em sede inquisitiva, comprometeria o seu entendimento acerca do caso, haja vista que muitas questões são averiguadas nesta fase. E aqui eu explico, Rafael. Imagine um fato complexo de uma organização criminosa, com pluralidade de agentes no polo passivo de uma ação penal, uma investigação com interceptação telefônica, ação controlada, infiltração de agentes, afastamento de sigilo bancário, fiscal, ou seja, este juiz da fase do inquérito policial, ele estaria familiarizado com a prova. E juiz isento e imparcial, ele é imparcial e isento em qualquer fase. E nós precisamos de uma judicatura, de uma magistratura com imparcialidade. O segundo ponto, ainda que o juiz tenha contato com a investigação, o juiz de instrução e julgamento, ele não tem a sua imparcialidade reduzida. O que se quer criar, na verdade, é um juiz
de defesa, de salvaguarda de direitos fundamentais. Então, que se implante o denominado juiz das instruções. O terceiro argumento, contrário, Rafael, que inclusive foi um dos argumentos trazidos pelo ministro Toffoli e depois pelo ministro Fux, é de que o poder judiciário no Brasil ele carece de recursos para sedimentar a proposta, até porque a maioria das comarcas brasileiras possuem apenas uma vara. Você hoje ocupa uma função estratégica, importante, relevante no Conselho Nacional do Ministério Público. Você conhece a realidade do sistema de justiça nos rincões do Brasil. Nós temos várias comarcas nas quais nós não temos sequer um juiz ou um magistrado. Imaginem a exigência de mais de um juiz. Um juiz para a fase preliminar, para a fase inquisitiva e um juiz para o julgamento da ação penal, do mérito da ação penal. Antônio Sérgio, na prática, como é que funciona então? Existe uma comarca no interior provida por apenas um juiz. Se estivesse valendo o juiz das garantias e este juiz atua na fase inquisitorial, do inquérito policial até o recebimento da denúncia, quem é o juiz que vai tocar a parte da instrução? Esse é o grande problema. E o grande aspecto é a questão orçamentária. E o quarto argumento que vai ao encontro do que você acabou de pontuar, que foi trazido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, é o vício formal de iniciativa no projeto de lei. Por quê? Porque eventuais alterações na organização do Poder Judiciário devem ser propostas pelo próprio Poder. E isso vai impactar. Isso vai impactar. Eu te digo, Rafael, de que nós temos várias questões relacionadas ao sistema acusatório. Eu vi que a Marcele pontuou, inclusive, o Mauro Fonseca de Andrade, que é um autor, um promotor gaúcho, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que trabalha muito bem essa temática, e ele pontua de que posso ter um sistema acusatório sem sistema ou sem juiz de garantias? Ele diz sim, basta assegurar a gestão da prova. O que se pretende é um juiz de defesa, como foi dito pelo Amorim na live. Então, nós precisamos de uma imparcialidade na primeira fase e na segunda fase. Agora, é bom ficar muito claro que o julgador, a atividade judicante, além da imparcialidade, o juiz não tem funções de investigador. O juiz não conduz as investigações. O juiz, ele aprecia medidas que tragam prejuízo ou violem direitos fundamentais, faz esse controle e o julgador, o juiz, trabalha exatamente medidas com reserva de jurisdição. Mas ele não tem condução da investigação do fato. Então, nós temos várias questões interessantes. É importante dizer de que a Lei 13.964, Rafael, ela é objeto das ADIs 6298, 6299, 6.300 e 6.305. Em 15 de janeiro de 2020, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele estendeu liminarmente o prazo para a implantação do denominado juiz das garantias por 180 dias a contar da publicação de sua decisão, alegando que isso seria um prazo razoável, e fez uma restrição. Ele afastou a aplicação do juiz das garantias para a competência originária, para a competência do tribunal do júri dos crimes dolosos contra a vida, para os crimes com violência doméstica e familiar e para os crimes eleitorais. O ministro Toffoli, ele assevera que tal medida, segundo ele, constitui um avanço sem precedentes em nosso processo penal, o qual, paulatinamente, segundo ele, caminha para um reforço do modelo acusatório. Mas o grande ponto é esse, que nós debatemos no livro, e quero debater com os acadêmicos, debater com você. Seria o juiz das garantias um instrumento de reafirmação do sistema acusatório? No modelo em que está positivado, foi trazido para a nossa legislação, não. É uma jabuticaba, como está dito pela Marcele. Ou seja, que se implante, então, o denominado juiz de instrução.
A maneira como o juiz das garantias foi implementado, foi trazido e positivado no nosso ordenamento jurídico, ele nem de longe reafirma o sistema acusatório. Ao contrário, ele cria um problema orçamentário, cria um problema em sede de organização judiciária muito sério. E nessa perspectiva, em 19 de janeiro de 2020, o ministro Fux, ele revogou a decisão liminar do ministro Toffoli, suspendendo sine die a criação do juízo de garantias. Ou do juízo. Professor, só me permite uma intervenção rapidinho, só para esclarecer o nosso público para os amigos. Se eu bem me recordo, o processo foi decidido pela primeira vez pelo ministro Toffoli, porque o juiz natural, que seria o relator, o Fux, estava de férias ou afastado. Quando ele retornou ao exercício da judicatura, ele recebeu a ADIM sobre a qual o ministro Toffoli já havia decidido, junto com outras ADIMs que foram propostas posteriormente, e prolatou, proferiu uma segunda decisão, então, em que aumentou a suspensão determinada pelo Toffoli. Exatamente. E, a partir daí, nós não temos mais aquele lapso, aquele prazo trazido pelo ministro Toffoli. Nós temos uma suspensão sem prazo determinado. Então, é importante que o juiz das garantias, com outro formato, uma outra roupagem, mereceria uma reflexão se ele seria ou não um instrumento de reafirmação do sistema acusatório. Da maneira em que o Instituto foi trazido para o nosso arcabouço legislativo, ele traz uma série de consequências de ordem processual, de ordem do ponto de vista da organização judiciária e do ponto de vista orçamentário. O Amorim está apontando o seguinte: então o juiz que negar a liberdade no decorrer da instrução, analisando os indícios de autoria, também estaria comprometido? É exatamente esse o raciocínio. O juiz verifica a necessidade, a adequação e os requisitos da prisão preventiva. Ou seja, se cria uma desconfiança na atividade judicante, na atividade jurisdicional. Eu sempre disse e digo, Rafael, o bom juiz não é o juiz promotor. O bom juiz não é o juiz defensor. O bom juiz é aquele sujeito que trabalha na perspectiva da imparcialidade, da isenção. Nós que somos do júri. Eu gosto de Por isso que o juiz é designado por uma balança. Esse é o grande ponto. Aliás, trabalhamos aqui, eu, Marcelo, Samuel, Vinícius, com uma juíza, presidente do Tribunal do Júri, excepcional. Experiente, preparada, sensata, trata a todos com civilidade, respeito. Eu acho que esse é o ponto, um juiz centrado. Então, o grande ponto é esse. Se o juiz aprecia uma medida cautelar, uma medida com reserva de jurisdição, na fase preparatória, na fase que antecede a ação penal, ele estaria comprometido, estaria quebrada a sua imparcialidade? Eu acho que essa é a grande questão, esse é o grande ponto. Professor, temos muito assunto ainda. Eu vou me permitir fazer um último comentário e vamos avançar para o próximo ponto. Aproveitando a explicação que o senhor deu agora, com base no colega Amorim falou, eu entendo agora que, se perseverar o juiz de garantias, como é que vai funcionar na prática? Nós teremos uma prevenção negativa, ou seja, o juiz que atuou na fase do processo do inquérito policial está impedido, vejam, impedimento, uma causa objetiva, impedido de atuar na fase do conhecimento. Então, se na fase do inquérito policial o juiz decretou a preventiva ou indeferiu a interceptação telefônica, enfim, decidiu sobre qualquer restrição a direito fundamental, o que acontece, este juiz está, melhor dizendo, impedido de atuar na fase judicial. É exatamente o oposto do que acontecia antes, em que a prevenção era positiva. O juiz que havia atuado na fase do inquérito policial era o prevento na fase judicial. Mas, então, professor, avançando, vamos falar um pouquinho de arquivamento.
tem muita novidade no arquivamento e, Antônio Sérgio, tu é um expert no assunto. Pois Compartilha é. o teu conhecimento conosco aí. Outro detalhe interessante, Rafael, foi com relação ao arquivamento. Nós sabemos que o Ministério Público é o titular da ação penal, ele é o dominus litis, e ele, no caso de arquivamento, o modelo anterior, do artigo 28, ele promovia o arquivamento e nós tínhamos o controle do Poder Judiciário. Se o juiz discordasse do Ministério Público, ele fundamentadamente encaminhava o feito ao Procurador-Geral de Justiça, que poderia ou secundar o pronunciamento do promotor de justiça, e o juiz estaria obrigado a acolher o arquivamento, ou o Procurador-Geral, aderindo aos argumentos do juiz, ele, Procurador-Geral, ofereceria a denúncia ou designaria um outro promotor para o oferecimento da denúncia. Ocorre que nós tivemos uma alteração na redação do artigo 28. Esse artigo 28, ele não passa, ou não passaria, à luz da nova redação do artigo 28, por esse controle do Poder Judiciário, no sentido de que o Ministério Público é o titular da ação penal. Então, a redação seria o seguinte: ordenado o arquivamento do inquérito, o policial de qualquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, isso é importante, trazer a vítima para o processo penal, ao investigado e autoridade policial, e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Então, este arquivamento sofreria o controle ou por uma Câmara de Revisão, mas no âmbito do Ministério Público. Então, esse é o grande ponto. Ocorre que, também no dia 19 de janeiro de 2020, o ministro Luiz Fux, ele suspendeu, Rafael, cautelarmente, também por tempo indeterminado, a eficácia do artigo 28 do Código de Processo Penal no âmbito da ADI 6298. Então, nós temos também um dispositivo com a eficácia suspensa em razão de uma liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o ponto. Então, nós temos uma repristinação, ou seja, voltamos ao artigo 28 anterior, ou seja, repristina a redação do caput e deve ser compatibilizado o caput com o parágrafo, ou com os parágrafos primeiro e segundo, que tem uma nova redação. Então, para que os alunos compreendam, para que os acadêmicos compreendam, o modelo anterior, o controle era feito pelo Poder Judiciário. O juiz concordou com o arquivamento, ele acolheu o arquivamento, está sacramentada a questão com a cláusula rebus sic stantibus. Surgindo, não é, novas provas, se possibilita a continuidade das investigações. O que se criou com o novo artigo 28 foi exatamente o quê? Criar uma Câmara de Revisão Ministerial, uma instância de revisão ministerial. Então, não se passaria pelo Poder Judiciário a homologação do arquivamento, que seria feita pelo juiz, e se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, ele poderá, isso é a redação do artigo do parágrafo 1º do 28, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Então, aqui nós criamos um dispositivo que permite este recurso no caso de não concordância com o arquivamento. Mas, que fique muito claro, o ministro Toffoli concede uma liminar e suspende cautelarmente por tempo indeterminado o artigo 28. Então, nós tivemos a repristinação, a redação antiga do artigo 28, que guarda compatibilidade com os parágrafos 1º e 2º. Então, esta foi a alteração e a novidade com relação ao arquivamento. É importante dizer, Rafael, antes de nós passarmos para o outro ponto, é de que nós tivemos pelo menos 10 alterações no processo penal. Assim como alterações
no Código Penal, na Lei de Execuções Penais, e o novo pacote anticrime ele irradia efeitos em várias legislações do direito penal e do processo penal. E além dos temas que nós tratamos, juiz das garantias, a questão relacionada ao arquivamento, o estelionato, que você muito bem pontuou, nós temos o quê? Alterações no acordo de não persecução penal. Alterações não. A incorporação do acordo de não persecução penal no Código de Processo Penal. A Marcela está na live, ela produziu um trabalho científico excepcional acerca do tema. E no livro nós enfrentamos todo o processo de construção desse juiz das garantias, que eu falo rapidamente. Nós tínhamos a regulamentação pelas resoluções 181 e 183 do Conselho Nacional do Ministério Público. Nós tínhamos essa redação trazida ao acordo de não persecução penal, aperfeiçoado pela resolução 83. Agora o legislador incorpora no CPP o acordo de não persecução penal. Então cria-se ali um espaço de consenso. Também é um instituto importante. Tivemos alteração, Rafael, no júri, no Tribunal do Júri. Criamos uma parametrização no Tribunal do Júri que você vai pontuar daqui a pouco, que estabelece exatamente o quê? A possibilidade da prisão imediata no júri, em nome da soberania dos vereditos. Mas o detalhe é que o legislador estabelece um quantum de pena. E o Supremo vai enfrentar, está enfrentando essa questão em sede de repercussão geral. Temos um voto do ministro Barroso, temos um voto do ministro Toffoli encampando a tese do relator no sentido da prisão imediata no júri, temos um voto divergente do ministro Gilmar Ferreira Mendes e um pedido de vistas do ministro Lewandowski. Então, esse é o panorama, para que os alunos compreendam. E é interessante uma particularidade que nós tínhamos terminado essa obra e quando foi no final do ano, o René me liga, eu tinha acabado de terminar, eu e a Ana Carolina, íamos encaminhar para o Rafael na editora. Ele falou, olha, suspende, porque nós teremos aprovado no parlamento hoje o pacote anticrime. Eu falei, mas peraí, e nós tínhamos participado, você lembra, Rafael, de vários eventos, várias discussões do pacote anticrime do então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ocorre que nós tivemos uma alteração deste projeto inicial no parlamento e algo aprovado a toque de caixa. Então, isso alterou substancialmente as diretrizes do direito penal e do processo penal brasileiro e nós tivemos que alterar e incorporar e acrescentar vários institutos nesta obra. Então, isso exigiu uma pesquisa doutrinária, jurisprudencial, o amadurecimento de vários temas. Então, é importante esse registro. Nós tínhamos uma expectativa de algumas alterações. Por exemplo, nós esperávamos de que o juiz das garantias fosse vetado pelo presidente da República. E não foi. Eu não quero aqui entrar no mérito. A live tem um viés técnico. Mas nós esperávamos um veto. E o Supremo, no controle concentrado, o Supremo Tribunal Federal, veio, no primeiro momento, estabeleceu um marco de 180 dias. Seria ali, entre nós aqui, meio que um freio de arrumação, até para que os tribunais se preparassem para o impacto derivado dessa alteração, porque lá na ponta, lá no chão da fábrica, isso altera substancialmente para os Antônio Sérgio, eu já fiz um estudo também sobre os juízes das garantias. O CNJ, em 2010, fez um estudo para ver se seria possível a implementação de mais juízes para exercerem esse papel lá em 2010. E lá em 2010 o CNJ já tinha dito que era inviável a implementação desse sistema no Brasil por conta do tamanho continental do país, numerosas comarcas em que existe apenas um juiz e o sistema de rodízio do juiz da cidade A substitui o juiz da cidade B não daria certo. Nós temos municípios no interior que são de milhares de quilômetros quadrados. Geograficamente é impossível locomover-se de um a outro.
sem falar que até hoje a nossa internet também não é confiável para permitir que o juiz possa se fazer presente em outra comarca de forma virtual. E de lá para cá o quadro não alterou muito. Aqui é só um pouquinho de prática de quem já pesquisou naquela época em que estávamos amadurecendo a coleção sobre esses assuntos. Então, professor, devolvo a palavra. E eu queria dizer, Rafael, você primeiro registrar a presença do meu dileto amigo, professor doutor Marcelo Antônio Teodoro, professor da Universidade Federal de Mato Grosso, um grande constitucionalista, um professor por excelência, nosso eminente colega da Universidade Federal de Mato Grosso. Rafael, como eu disse, você conhece a realidade do sistema de justiça brasileiro. Por quê? Porque você fez inspeção em boa parte, se não em todas as unidades da federação. O seu estado, o estado de Sergipe, eu estive lá, tem um grande amigo, além de você, tem um amigo juiz lá, que é o Paulo César Cavalcante Macedo. Eu estive, acho que em 2000, em Sergipe. A comarca mais distante da capital fica a 120 quilômetros. Me corrija se eu estiver errado. Nós temos comarcas em Mato Grosso, e o Amorim é um entusiasta do estado de Mato Grosso, de que ficam a mais de 1.300 quilômetros da capital. Nós temos Ribeirão Cascalheira, São Félix do Araguaia, Colniza, Aripuanã. É um estado continental. Então, nós pensarmos uma estrutura, um país de 220 milhões de habitantes, a implementação de um instituto desta magnitude é algo complexo. E isso do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista prático, do ponto de vista do chão da fábrica. Mas do ponto de vista técnico, do refinamento técnico, o Mauro Fonseca de Andrade enfrenta a questão com muita maestria. Isso não compromete ou não reafirma o sistema acusatório. O que traz a essência do sistema acusatório, eu reafirmo aqui na live, é a gestão da prova. E o julgador ele tem que manter a imparcialidade ab início, seja para decretar uma medida cautelar durante a fase investigatória, seja para apreciar uma medida cautelar incidental. Porque se nós partimos desse pressuposto, como já foi consignado pelo Amorim, uma eventual cautelar incidental também comprometeria a imparcialidade, porque o juiz não está analisando e apreciando o mérito. Então, acho que esse é o grande ponto. E eu gostaria, Rafael, de rapidamente falar sobre a prisão, que também tivemos uma alteração, e depois já passar para que você possa fazer uma abordagem final sobre um tema que lhe é muito caro, que é exatamente a execução provisória da pena no Tribunal do Júri. Com relação à prisão em flagrante, primeira coisa, a prisão em flagrante ela é uma prisão que tem caráter pré-cautelar. A prisão preventiva ela é uma espécie do gênero prisão preventiva. A prisão preventiva ela só pode ser decretada, evidentemente, pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal após requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial enquanto não transitar em julgado a demanda. O que significa isso? Não há que se cogitar mais em prisão de ofício. Há necessidade de que o juiz seja provocado. Agora, o juiz pode, ou ele está vedada esta possibilidade em qualquer hipótese? É evidente que não. Nós temos aquelas situações no eventual descumprimento de cautelares diversas da prisão. Nós temos aquela possibilidade que o juiz precisa convalidar a prisão após um prazo. Então, nós temos algumas exceções. Mas, a partir do advento do pacote anticrime, as prisões, o juiz precisa ser provocado. Então, acho que esse é o grande ponto. Professor, só aqui para ajudar os alunos, sobretudo que estão na onda do Ministério Público, não nos esqueçamos de que cabe a preventiva igualmente
não apenas no inquérito policial, mas também em sede de PIC, Procedimento Investigatório Criminal, que é aquela investigação conduzida pelo Ministério Público. Muitas vezes ela requisita o promotor, o membro do Ministério Público, diligências à Polícia Civil, mas é um procedimento, é um inquérito que tramita dentro do próprio Ministério Público. E é chamado PIC, Procedimento Investigatório Criminal, regulamentado por resolução do CNMP. Neste PIC, igualmente, cabe a prisão preventiva, desde que requerida pelo Ministério Público, e não de ofício pelo juiz, como deixou claro agora o pacote de crime. Exatamente. Agora, o grande ponto são os contornos e requisitos da prisão preventiva. Primeira questão, garantia da ordem pública. Garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal. Acho que esse é o ponto. Garantia da ordem pública é evitar a reiteração delituosa, a reiteração criminosa, acautelamento da sociedade, do corpo social, evitar que o indivíduo continue acometendo delitos. Acho que esse é o grande ponto. Na verdade, professor Antônio Sérgio, a garantia da ordem pública é um dos únicos conceitos indeterminados que são preenchidos pela jurisprudência. Exatamente. E um exemplo clássico aqui da jurisprudência, eu só acrescento, tomo a liberdade aqui, é quando o modus operandi, ou seja, o modo de agir do criminoso, evidencia a sua altíssima periculosidade. O exemplo aqui, inclusive dessa aula de aula, é o seguinte: o furto qualificado. Aquele porque o indivíduo empregou a chave falsa, omixa, enfim. Em tese, cabe a preventiva? Em tese, sim. Na maior parte das vezes é desnecessária a prisão preventiva para o furto qualificado. Agora, e se eu estiver falando do Banco Central, em que uma verdadeira antiga quadrilha, uma associação criminosa, se reúne, aluga um edifício próximo ao Banco Central, faz um túnel subterrâneo de mais de 100 metros de distância, comete aquele roubo, aquele furto, melhor dizendo, cinematográfico. Evidentemente que ali o modo de agir daquele pessoal evidenciou sua altíssima periculosidade, razão pela qual, naquele caso, coube a prisão preventiva, embora o fato fosse um furto qualificado. Eu acho que esse é o ponto. Garantia da ordem pública, exatamente. Quando o modus operandi, o modo de agir do agente demonstrar alta periculosidade. Também para acautelar a atividade judicante, assegurar e manter a credibilidade do sistema de justiça. Naquela localidade, também seria uma das possibilidades da decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Ou seja, a reiteração, a reincidência da conduta por parte do criminoso. Não é? Então, acho que todos esses seriam os motivos. Com relação à conveniência da instrução criminal, seria manter a rigidez na coleta da prova, a rigidez da instrução processual. É o indivíduo que está se valendo de expedientes escusos para coagir testemunhas, para dissipar ou dizimar a prova, ou seja, aquele indivíduo que interfere com sua conduta na produção probatória. Ele interfere na integridade da produção probatória. A garantia da aplicação da lei penal seria evitar a fuga do indivíduo. E um grande ponto, Rafael, que eu queria pontuar e queria falar na live, e depois te passar a palavra, porque nós temos só 9 minutos. Sim, mas eu estou controlando o tempo aqui. É exatamente o seguinte: com a nova alteração, em todos os casos, a decretação da prisão cautelar, da segregação cautelar, ela deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo concreto, bem como na existência de fatos novos ou contemporâneos, os quais justifiquem o porquê da aplicação da medida constritiva. Eu digo aqui, contemporâneo deverão ser os fatos ensejadores
para a decretação da prisão preventiva. E não o crime. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Porque, veja você, um crime que aconteceu há 10 anos, eu posso decretar uma prisão preventiva? Posso. O que é contemporâneo e atual não é o crime. O que é contemporâneo e atual são os fatos ensejadores para a decretação da prisão preventiva. Se o indivíduo está turbando a coleta da prova hoje, pouco importa se o fato aconteceu há 5, 6, 10 anos. Então, esse é o grande ponto. Essa é a questão que a jurisprudência precisa ter clareza. A contemporaneidade, a atualidade, ela não se refere ao fato delituoso, mas aos fatos ensejadores da prisão preventiva. Acho que esse é o ponto que tem que ficar muito claro no que concerne às alterações decorrentes da prisão preventiva. Eu queria te ouvir, Rafael, para nós encerrarmos, a respeito da alteração com relação à execução provisória da pena no Tribunal do Júri, que é o artigo 492, inciso 1º do Código de Processo Penal, que nós incorporamos e trouxemos ao nosso livro. Nós enfrentamos detalhadamente, de forma minudente, elucidativa, todas as questões relacionadas à execução provisória no júri, mas eu gostaria de ouvi-lo. Com o maior gosto, professor, inclusive, porque o Antônio Sérgio aqui participou da minha banca de mestrado que abordou exatamente o tema da execução provisória da pena no júri. Então, Antônio Sérgio, como é que funciona esse negócio aí, entre aspas? Até antes do pacote anticrime, não se admitia, em princípio, pela lei, a execução provisória da pena no júri. O que isso significa? O réu era condenado pelo plenário e, se não estivessem presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, ele saía em liberdade, não era preso preventivamente. Pois bem, desde o HC 118/770 do STF, relatoria do ministro Barroso, a primeira turma do STF fechou posição de que era, sim, possível a execução provisória da pena no júri em nome da soberania dos vereditos, ou seja, a soberania do Conselho de Sentença, quando decidia pela culpabilidade, reclamava, exigia o cumprimento imediato da decisão condenatória. E esse HC 118/770, ele é anterior ao pacote anticrime. Esse posicionamento se pacificou na primeira turma do STF, sobreveio o pacote anticrime aprovado em dezembro de 2019, vacatio legis, começou a entrar para valer em vigência em 2020. Pois bem, hoje o CPP admite a prisão imediata no júri após a decisão condenatória. Isso nada mais significa que o legislador infraconstitucional se deu conta, se apercebeu de que a decisão do júri tem um elemento diferencial. Tem alguma coisa especial naquela decisão que reclama cumprimento imediato, embora não tenha havido trânsito em julgado ainda da condenação. E esse elemento especial, Antônio Sérgio, é exatamente a soberania dos vereditos. Por quê? O Conselho de Sentença é o único juiz que pode definir a culpabilidade do réu, quando condena ou absolve. Essa decisão sobre a culpabilidade não pode ser reformada, ou seja, substituída pelos juízes técnicos, pelos órgãos revisores, recursais. O TJ, em relação ao júri na Justiça Estadual, pode apenas anular a decisão do júri, mas nunca reformá-la, no sentido de substituí-la, ou seja, absolver quando o júri condena e vice-versa. Então, o legislador infraconstitucional se apercebeu desse detalhe, positivou no Código de Processo Penal, artigo 492, inciso 1, a linha E de Equador, a execução provisória da pena no júri. Naturalmente, não é absoluta, ela tem exceções. Se houver alguma exceção, a execução provisória não será decretada. E onde é que está agora a dúvida? O legislador, no momento da aprovação, alterou o projeto original e colocou lá um limite mínimo de 15 anos de pena privativa de liberdade para possibilitar a execução provisória no júri.
este limite mínimo de 15 anos não estava previsto originalmente no projeto de lei. Então, foi aprovado no CPP essa alteração para dizer que, se a pena for superior a 15 anos, cabe a execução provisória da pena. No recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina, mencionado por ti no início dessa nossa live, é da relatoria do ministro Barroso. Ele já apresentou o voto pela constitucionalidade da execução provisória da pena sem limite, ou seja, sugerindo aí uma interpretação conforme, uma declaração de inconstitucionalidade com redução de texto, sob esse limite de 15 anos. Foi acompanhado pelo ministro Toffoli. O ministro Gilmar Mendes é contrário, ele valora, inclusive, o duplo grau de jurisdição do Pacto de São José da Costa Rica, que não seria assegurado, e o ministro Lewandowski pediu vista, e isso irá para julgamento no plenário entre os ministros então. Eis o problema. É cabível limitar a soberania dos veredictos que têm assento constitucional por um mero quantum da pena? Algo que não tem relação, que não justificou a prática do fato lá no passado? É claro que a dosimetria espelha o fato. Se o fato é mais reprovável, a pena é maior. Se o fato é menos reprovável, a pena é menor. Mas, ponto, a pena acabou aqui. A pena tem uma nítida função acessória em relação à execução provisória, que é o principal. E este acessório, se retirado for do mundo jurídico, não afasta, não prejudica o principal. Então, essa é a interpretação que o ministro Barroso sugere, no sentido de extirpar do CPP o limite mínimo de 15 anos, para permitir a execução provisória da pena, de qualquer pena, qualquer que seja o seu montante, o quantum da pena. Em apertada síntese, professor, isto é o que será julgado neste recurso extraordinário do MP de Santa Catarina e, a meu sentir, será um divisor de águas, porque vai fixar jurisprudência por um bom tempo. Com certeza. Mas, Rafael, falta 1 minuto. Eu gostaria de agradecer sobremaneira, até o Amorim pontuou, de que teríamos que ter um segundo tempo, uma outra live. Nós voltaremos em breve para uma outra live. Eu queria te agradecer muito pela amizade, agradecer muito por esta oportunidade, por você ter compartilhado conhecimento conosco. Agradecer ao Rafael Clos, editora JH Mizuno, ao Renê, que é o líder, o organizador desta coleção na qual nós produzimos os nossos livros. Agradecer a Ana Carolina Dal Ponte Aidar, coautora. Agradecer a todos os amigos que participaram desta live, todos, sintam-se prestigiados, abraçados por nós, e nós temos a convicção de que nós precisamos cada vez mais do aprimoramento do sistema, da convivência dos direitos fundamentais com dotar o sistema de efetividade. Essa é a função do processo penal brasileiro. Minimamente dotar o sistema de efetividade de modo que vençamos e façamos com que seja incorporado de fato a duração razoável do processo. Ou seja, uma prestação jurisdicional justa, adequada, proporcional, dentro de um tempo razoável. O prolongamento em determinadas situações, ou na maior parte das situações, traz uma inversão dos valores trazidos pela Constituição Federal. Te agradeço muito, agradeço a todos e com certeza tenho a convicção de que nós estamos fazendo a nossa parte para edificar um país melhor, um sistema de justiça melhor e mais consentâneo com a realidade. A editora pediu que nós divulgássemos o cupom, é o PR025, é uma promoção no site da editora para aquisição das obras desta coleção. Rafael, muito obrigado. Foi uma alegria imensa revê-lo. Foi uma alegria imensa debater com você um tema que nos é muito caro e que é extremamente relevante. Muito obrigado. Uma boa noite. Professor Antônio Sérgio, eu que agradeço em nome da JH Mizuno, cujo perfil está a meu cargo hoje. Temos 15 segundos. Grava um agradecimento a todos. Vou gravar no IGTV e, professor Antônio Sérgio, repete o cupom para os interessados adquirirem o livro. PR025. Não é isso, Rafael? Close. Excelente.